Salve galera, aqui é a professora Natália Beságio e hoje nós vamos com o terceiro vídeo da série sobre o Segundo Reinado. Tá preparado? Então segura na cadeira aí. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a política no Segundo Reinado, como é que o Dom Pedro revezou os partidos liberal e conservador no poder, e também falamos de uma desinteligência, de um desafeto, de um desentendimento entre Brasil e Inglaterra. Hoje a gente vai falar de um outro acontecimento de ordem externa, que foi a Guerra do Paraguai, e também vamos abordar um pouquinho da questão abolicionista, já caminhando para o fim da nossa série, que termina no próximo capítulo, que é o quarto capítulo, e que você não pode perder. Bom, é preciso dizer que a região do Prata sempre foi uma região disputada na América do Sul. Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina estão inseridos nessa região. Veja, em 1864, quando começou a Guerra do Paraguai, quem governava esse país era o Solano Lopes. E o Solano Lopes queria que o Paraguai tivesse um acesso ao Oceano Atlântico. Se você der uma olhadinha no mapa aí, você vai ver que Brasil, Argentina e Uruguai tinham saída para o mar, mas o Paraguai não. Bom, diante desse contexto, em 1865, o Paraguai vai invadir o Brasil pelo Mato Grosso e vai invadir também a Argentina. A guerra com o Paraguai. La provincia de Mato Grosso está bajo mi comando. La guerra está declarada. Basta del Império Brasileiro! Viva el Paraguai! Isso vai levar à formação da Tríplice Aliança, ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai vão se unir numa guerra contra o Paraguai. Esse conflito começa em 1864 e vai terminar só em 1870, com a morte do Solano Lopes. E claro, por uma questão de tamanho populacional e territorial, a vitória da Tríplice Entente. Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Vale dizer que o Brasil saiu vencedor da Guerra do Paraguai, mas ela trouxe muitos problemas econômicos para o nosso país e ainda mais dependência em relação à Inglaterra. Outras coisas importantes foram desdobramentos da Guerra do Paraguai. Por exemplo, em primeiro lugar, a gente vai ter um fortalecimento do Exército. Vale lembrar que é o Exército que vai ser uma das instituições que vai articular a República no Brasil. E segundo, a gente vai ter também o fortalecimento da causa abolicionista, ou seja, a causa abolicionista de libertação dos escravos cresce muito no Brasil. E aí você deve estar se perguntando, mas por que a Guerra do Paraguai despertou a questão abolicionista? Veja, o Brasil não tinha tropas suficientes para mandar para a Guerra do Paraguai. Então, o governo brasileiro prometeu aos escravos que se alistassem e lutassem na Guerra do Paraguai, seriam alforriados, ou seja, ficariam livres. E é por isso que a gente tem agora o aumento dessa discussão sobre a abolição da escravidão no Brasil, porque as pessoas diziam assim, poxa, mas se os negros servem para lutar na Guerra do Paraguai, nós também temos que pensar na liberdade deles. É por isso que o segundo tema da nossa aula de hoje é a questão abolicionista. Com a Guerra do Paraguai, essas discussões a respeito do fim da escravidão, da permanência ou do fim da escravidão, vão ficar mais aquecidas. Vale dizer que nós já tínhamos uma lei brasileira de 1850, que era a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei abolia o tráfico de escravos para o Brasil, mas agora havia uma discussão para abolir a escravidão. Aqui é importante você saber que a escravidão no Brasil foi abolida de maneira gradual, ou seja, aos poucos, até para que isso não causasse muito impacto na sociedade.
assim, em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre. Essa lei dizia que filhos nascidos de mães escravas a partir dessa data estariam livres. Só que essa lei do ventre livre não resolveu muitos problemas. Por quê? Primeiro que uma criança pequena, recém-nascida, não consegue se prover sozinha. Então, esses recém-nascidos ficavam com as mães até completarem 8 anos. Quando faziam 8 anos de idade, os seus proprietários poderiam fazer o seguinte: ou entregavam eles para a tutela do Estado e recebiam uma indenização, ou então usavam essa mão de obra gratuitamente até completarem 21 anos, tá? Então, na prática, pouco resolveu. E aí? Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Depois, em 1885, foi aprovada a Lei dos Sexagenários. Segundo essa lei, todos os escravos que tivessem mais de 65 anos deveriam ser libertos. Minha gente, vale dizer que um escravo raramente chegava a essa idade, tá? Por quê? Porque o trabalho deles era muito árduo, muito difícil, eles sofriam castigos corporais. E outra coisa, né? Quando ele tivesse 65 anos de idade, o que ele faria depois de liberto? Alguém ia conseguir ou ia querer arrumar emprego para um negro ex-escravo idoso, tá? Então, na verdade, isso fazia com que os fazendeiros, os proprietários de escravos, tivessem mais um bônus, porque daí eles acabavam se livrando daquela mão de obra que já não era considerada uma boa mão de obra, era só gasto, só despesa, porque esses escravos eram idosos. Só em 1888 foi assinada a Lei Áurea, que era a lei que abolia definitivamente a escravidão no Brasil. Vale dizer que o Brasil foi o último país independente da América a abolir a escravidão. E esse tempo que nós tivemos de escravidão, que foi mais de 300 anos, ele pesa muito ainda na nossa sociedade atual. Por quê? Nós já falamos disso em outras aulas, mas eu sempre digo para vocês que o Brasil, infelizmente, ainda é um país muito racista. Nós temos um racismo estrutural, um racismo que está enraizado na sociedade brasileira, graças a essa herança que nós temos no Brasil da escravidão. Então, falar de abolição da escravidão não é falar da resolução de todos os problemas relacionados aos negros no Brasil. Então, ainda hoje nós temos muito a evoluir nesse sentido, visto que o Brasil, mesmo no século XXI, ainda é um país muito racista. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado e na próxima aula, no próximo vídeo, nós encerramos a nossa série sobre o Segundo Reinado. Se você curtiu, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a geral, tá bom? Um beijo e até a próxima!